Olá, turma, tudo bem? Aqui é a professora Luciana e o nosso assunto de hoje é sobre os exames que podemos fazer, principalmente para acompanhar um paciente com diabetes. Bora lá? Bem, esse caso aqui. O paciente com diabetes está com sobrepeso e essa senhora está sendo tratada com metformina. E fez os seguintes exames: glicemia em jejum, deu 108 mg por decilitro. E hemoglobina glicada, que é HbA1, que deu 10,2%. Pergunta: através desses exames, você diria que a glicemia da senhora está sob controle ou não? Para a gente responder isso aí, a gente tem que entender o que é glicemia em jejum, o que é hemoglobina glicada, não é? Então, a gente vai ver hoje os principais exames que a gente está envolvendo com glicemia, com carboidrato, que é a glicemia em jejum, o teste oral de tolerância à glicose, a hemoglobina glicada, frutosamina, a dosagem de hormônios como insulina e peptídeo C, os autoanticorpos para detectar diabetes tipo 1 e a dosagem de albumina. Então, vamos falar sobre eles. Então, vamos falar da glicemia, né? Dosagem de glicose no sangue em jejum de 8 horas, pelo menos. E esse exame, que é um exame de rotina, solicitado por várias situações, não só para pacientes com diabéticos, ok? Trata-se de uma reação enzimática, onde no kit, né, vão vir essas duas enzimas, glicose oxidase e a peroxidase, com esse substrato. E esse reagente, então, ele vem com um tampão pH 0,7, que é o ideal para acontecer a reação. A gente coloca, então, o soro ou a plasma. Esse plasma é colhido, né, com anticoagulante fluoreto, nós já vimos sobre isso. Isso evita que aconteça a reação anaeróbica nas hemácias e consuma a glicose. Lembraram? Bem, então a gente vai pegar um pouquinho desse soro, que tem a glicose, e vai colocar junto com esse reagente, pipetando num tubo, onde vai então colocar a enzima glicose oxidase, que vai então oxidar a glicose e vai formar um detalhe aqui, o peróxido de hidrogênio. Esse peróxido de hidrogênio, então, vai sofrer a ação da enzima peroxidase, que está lá junto, no substrato, e vai dar, então, uma coloração vermelha, que a gente lê essa reação no espectrofotômetro, em 505 nanômetros, 510 nanômetros, é o comprimento de onda, e essa reação, que acontece a 37 graus Celsius no banho-maria, ela está por 30 minutos. Isso significa que a gente tem que fazer essa leitura no máximo de 30 minutos daquela reação. Quanto mais vermelho, mais intenso, significa que mais liberou peróxido de hidrogênio, significa que tem mais glicose ali no sangue. Então, é desse jeito que a gente dosa a glicose. Na verdade, a gente vê a produção de peróxido de hidrogênio. Beleza? Essa reação, meninos, é linear até 4,5 gramas por litro. Eu pergunto para os senhores, e aí? Se chega lá a 4,5, 4,7, né? Eu estou fazendo, o que eu tenho que fazer? Nós vamos ter que diluir o soro, então faz uma diluição, por exemplo, 1 para 2, 1 para 10, fazer a reação novamente, fazer a leitura e multiplicar pelo aquele título que a gente diluiu. Então, se eu fiz uma diluição 1 para 10 e deu lá 2, eu vou multiplicar 2 vezes 10, vai dar 200 gramas de glicose por litro, ok? Então, essa glicemia em torno de 8 horas, né? Não deve passar 16 horas. Os valores de referência da glicose é de 70 a 99 mg por decilitro. Quando a pessoa tem uma faixa entre 100 a 126, a gente fala que tem uma tolerância alterada à glicemia. E quando é maior que 126, a gente fala que o paciente tem diabetes. Só que é necessário fazer duas dosagens de dias diferentes para confirmar esse diabetes. Agora, uma glicemia de 200, não tem nem dúvida, ok? Quando essa pessoa cai nessa situação, né, um soro de 100 a 126, a gente
sugere então que faça, né, um teste oral de tolerância à glicose para ver se realmente o paciente tem diabetes ou não. Esse teste oral então de tolerância à glicose é um jejum de 8 a 10 horas, onde a pessoa vai colher o sangue e depois vai tomar uma solução de 300 ml de água com 75 gramas de glicose, então vai tomar um meladinho, né? E aí a gente vai coletar o sangue dela depois de 2 horas, ou se quiser fazer a curva, né, de glicemia, a gente vai coletar 30 minutos depois que ingerir isso aqui, 60 e 120 minutos, obtendo a curva glicêmica. A intolerância, né, quando a pessoa apresenta valores entre 140 a 200 miligramas, e é normal, então, quando esses valores aí estão menores que 140. O paciente tem diabetes quando essas glicemias que a gente fizer apresentarem valores de 200 ou mais. Normalmente, com 60 minutos, a gente tem o pico ali dessa glicemia. Alguns cuidados a gente tem que ter, né? O paciente ele tem que parar de tomar medicamentos. Então, 2 dias antes ele vai parar de tomar os diuréticos, né, os corticoides. O anticoncepcional já é complicado. Manter a atividade física e dieta 3 dias antes do exame, ou seja, não alterar a sua rotina. E o paciente não pode estar numa crise de glicemia, né? Então, não pode estar com a diabetes alterada, aumentada. Então, o seu paciente já deu 150, 180, uma hiperglicemia, não precisa fazer isso aqui. A gente já sabe que está com diabetes. E a gestante? Como proceder para fazer o exame das gestantes que estão com suspeita de diabetes gestacional? Normalmente, o diagnóstico dessa diabetes, o ideal é colher o sangue e fazer o exame entre a 24ª e 28ª semana de gestação, quando ela se manifesta. A paciente não vai vir em jejum, a gestante não vem em jejum, não deve fazer jejum, e a gente não vai dar 75 gramas de glicose, a gente vai dar 50 gramas de glicose em 300 ml de água e vai dosar isso aqui 1 hora depois da injeção dessa solução. Se der maior que 140, vai fazer um teste oral de tolerância à glicose modificado, em que agora a glicose é um pouco mais, tá vendo? 100 gramas de glicose, e a gente vai dosar 3 horas depois. A gente sabe que essa glicose vai para a criança também, então os valores são diferentes do valor de uma pessoa, de uma mulher não grávida. E aí, eu pergunto para os senhores, o que faz a gestante desenvolver diabetes? Bem, o que acontece na gestação? Vocês têm que entender que durante a gestação, a placenta vai auxiliar a glicose da mãe a ser disponibilizada para o embrião, para a criança. Então, normalmente na gestação vai ter um desvio, vai ter um aumento da glicemia, sem ser diabetes, né? Uma faixa de tolerância ali, que você vê que está alterada, devido à ação desse hormônio aí, o hormônio lactogênico placentário, que gera a resistência à insulina nos tecidos maternos, e aí a glicose fica disponível para a criança, para o feto ali. Além disso, né, esse hormônio ele torna os receptores mais sensíveis, né, do músculo esquelético e hepatócito para a captação de glicose. A mãe também, quando ela vê que a glicose está aumentando, né, ela vê essa resistência, o corpo materno, o pâncreas lá da mãe, começa a produzir e liberar mais insulina, podendo chegar até 3 vezes a quantidade normal de uma insulina de uma mulher não gestante. Então, normalmente inicialmente isso é feito, esse hormônio faz com que crie resistência à insulina para poder disponibilizar o açúcar para a criança. O pâncreas, na tentativa de controlar a glicose que está ali aumentada, produz mais.
E outros hormônios também fazem criar essa resistência, como a progesterona, a prolactina, por exemplo. Lembrando que durante a gestação, a mulher tem altos níveis de progesterona. Já a mulher gestante que desenvolve diabetes, né, ela tem uma redução na sensibilidade da insulina na musculatura esquelética e hepática e há uma disfunção das células beta, onde ela não consegue produzir essa quantidade tão grande de insulina como nós falamos aqui, 3 vezes mais. Então ela tem dificuldade de produzir insulina. Com isso, criou uma resistência à insulina, não consegue produzir mais insulina, a taxa de açúcar fica aumentada no sangue da mãe. E aí ela tem diabetes. Então ela vai ter uma hiperglicemia. Isso aqui corresponde mais ou menos ao terceiro trimestre, quando há um grande aumento desse hormônio lactogênico aqui. Então a mulher nunca teve nenhum aumento de glicose e trata-se de uma diabetes relacionada com a gestação, tanto que quando termina a gestação, os níveis de glicose da mãe voltam à normalidade. Bem, nós vimos então a glicemia em jejum, né? E aí eu pergunto para vocês, se o paciente com diabetes mellitus fizer dieta durante uma semana e for lá fazer a glicemia glicemia em jejum vai dar alterado? Claro que não. A glicemia vai dar normal. Então, como é que eu pego aquele idoso, né, para saber se ele está fazendo o tratamento certo, se ele está fazendo a dieta correta para o diabético? Como que eu vou identificar isso? Em vez da gente fazer só glicemia em jejum, nós vamos fazer um outro exame, que é a hemoglobina glicada. Essa hemoglobina glicada, então, ela vai ser o último monitoramento da glicose dos últimos 3 meses, que corresponde à meia-vida da hemácia. Vocês lembram do outro vídeo que a glicose ela se liga, né, à hemoglobina, parte da hemoglobina. Então, aí em torno dos 4, 5% da glicose entra na hemácia e clica na hemoglobina. Então, a gente tem em torno de uns 5% de hemoglobina glicada. A hemoglobina, né, a gente tem a hemoglobina A de adulto aqui, que é a hemoglobina 1, constitui 97% da hemoglobina presente nas nossas hemácias, mas tem a hemoglobina 2 e a hemoglobina F. Como a gente está dosando essa 1, né, por isso chama hemoglobina 1, é lá que a gente está avaliando. Então, a glicação acontece na hemoglobina, no resíduo valina, da cadeia beta da hemoglobina, e altera a sua carga elétrica da superfície, transformando a hemoglobina em hemoglobina glicosilada, e essa hemoglobina glicosilada, glicada, ela não é eficiente em transporte de oxigênio, ok? Então, gera uma hipóxia, isso. Então, se tiver uma grande quantidade de hemoglobina glicada, a hemácia ela não vai ser uma boa transportadora de oxigênio. Então, como eu falei, a hemoglobina tem sua capacidade de liberar oxigênios alterados, prejudicados devido à glicação. Essa, então, dosagem, ela quantifica, né, e fornece para nós um índice da glicemia correspondente ao tempo da hemácia, de 100 a 120 dias. Então, monitoro ali o paciente com diabetes nesse sentido. Ali eu percebo se é dieta ou não. Os valores dessa hemoglobina glicada não estão sujeitos a flutuações diárias, como o da glicemia em jejum, e nem com alimentação ou atividade física. Então, quando você faz atividade física, adrenalina, cortisol, eles alteram a nossa glicemia, como nós já aprendemos. Por isso que é um exame bacana de se fazer para a gente poder acompanhar e ter noção do tratamento ali nos últimos 2, 3 meses do idoso ou do paciente com diabetes. Na diabetes mellitus, é considerado diabetes mellitus quando a hemoglobina glicada está maior que 6 ou igual a 6,5%, ok? Existe, né, resultados mascarados,
né, que podem acontecer da hemoglobina glicada. Então, por exemplo, paciente com anemia hemolítica, né, então rompe muito hemácia, libera muita hemoglobina, e ele pode, então, ter uma diminuição, uma falsa diminuição dessa hemoglobina glicada. Em outras situações de hemoglobinopatias, que são defeitos genéticos, também, em vez de ter uma diminuição, eu posso ter um falso aumento ali delas, ok? Outro exame que nós podemos fazer para acompanhar, monitorar a glicose, é a dosagem de frutosamina. Zezinho, o que veio a ser a frutosamina? É dosagem de frutose? Só que não. A frutosamina refere-se à dosagem de proteínas do plasma que estão glicadas, onde a principal proteína do plasma é a albumina. Então, a gente tem maior quantidade. Então, na verdade, não é frutose, ok? E sim, a gente está avaliando essas proteínas do plasma que foram glicadas. A meia-vida da albumina é em torno de 20 dias, né? E reflete a glicemia por um período bem mais curto. Normalmente que a gente dosa hemoglobina glicada para ter um acompanhamento. Mas pense, você acabou de mudar o medicamento de um paciente com diabetes. Eu estou querendo ver o que está acontecendo ali. Eu não vou esperar 2 meses. Eu posso fazer esse exame com 20 dias depois da troca de medicamento, por exemplo. Então, indicado também situações que a hemoglobina glicada fornece valores falsos, como no caso de anemias hemolíticas. Bem, outro exame que nós podemos fazer é a dosagem de insulina e a dosagem de peptídeo C, que são feitos por ensaios imunoenzimáticos, né, imunoensaios. Então, no caso da insulina, a gente vai ter anticorpos anti-insulina, e mais esses anticorpos, né, eles podem dar reação cruzada com a pró-insulina. Quando a pessoa tem diabetes, resistência à insulina, a pró-insulina pode estar presente na circulação. A pró-insulina é aquela que gera a insulina e o peptídeo C. Esse anticorpo que a gente usa, ele pode dar reação com essa pró-insulina, e aí, em vez de detectar só a insulina, a gente também está detectando a pró-insulina, mostrando uma elevação que não reflete o que está acontecendo de fato. Então, é meio complicado dosar a insulina, ok? Já o peptídeo C, né, ele tem grandes vantagens, principalmente porque não vai dar reação cruzada com esses anticorpos, ele é mais específico. E o peptídeo C, quando liberado, ele não é logo metabolizado lá no fígado, como ocorre com a insulina, não. Por isso que os valores dele permanecem mais elevados e são mais estáveis, né, do que a insulina plasmática. A insulina logo passa no pâncreas, no fígado, desculpe, e é metabolizada. O peptídeo C, então, indica a reserva pancreática de insulina. É uma forma indireta da gente saber a quantidade de insulina que foi liberada, então, pelo pâncreas, dosando o peptídeo C. Meninos, uma dosagem de insulina de 10, 20, 30, 40 microunidades é normal ou não? Qual o valor que é normal? Pessoal, o valor da insulina depende da glicemia. Então, se eu aumento a glicemia, tem que aumentar a produção de insulina. Elas são casadas, não é assim? A gente aprendeu que quando a gente tem uma refeição que aumenta a taxa de açúcar no sangue, aquilo estimula as células beta a liberar a insulina. Então, os valores da insulina de referência são de acordo com a taxa de açúcar ali presente no sangue. Então, vejam aqui. O aumento de glicemia, então, como eu falei, é acompanhado pelo aumento da secreção de insulina. E logo, a queda da glicemia também tem que ser acompanhada da queda e da suspensão da insulina, como acontece na hipoglicemia. A sincronia entre glicemia e insulina determina os níveis de glicemia e o controle. O que interessa para nós é saber se está controlando, se estão normais. Então, eu preciso entender, dosar a insulina
principalmente para a gente entender se existe resistência à insulina. Vocês já viram que diabetes tipo 2, síndrome metabólica, existe resistência à ação da insulina. E a gente precisa ver isso, porque a resistência à insulina, ela indica, né, a chance de ter essas alterações, de ter essas síndromes aqui, da diabetes tipo 2, síndrome metabólica, dos ovários policísticos, e que pode contribuir para a esteatose hepática. Então, a gente vai dosar insulina, principalmente para relacionar com essas alterações. Então, né, quando eu tenho uma glicemia em jejum menor que 100, e relacionado com o IMC, tá vendo? Ó, até 25, 25 é 30, 40, 30, eu tenho que ver o IMC do paciente e uma glicemia normal, menor que 100, para a gente entender os valores de insulina, o que é normal, o que são padrão. A dosagem de peptídeo C também é por imunoensaios, e os valores podem variar de 0,36 a 3,59 nanogramas por ml. Lembrando que o peptídeo C é mais estável do que a insulina. Demora mais para ser metabolizado e reflete, então, como eu já mencionei, a reserva de insulina que a gente tem lá no pâncreas. Meninos, então a gente dosa a insulina, dosa a glicemia. Como é que eu vou saber se o paciente está tendo resistência à insulina? Como avaliar isso? Para poder facilitar a vida, né, foi desenvolvido alguns índices que são feitos através de cálculos matemáticos. Um desses índices se chama ROMA. ROMA, então, significa Modelo de Avaliação da Homeostase. Esse índice, então, ROMA, foi criado em 1985 por David Matthews, e é um cálculo simples, que vai fundamentar que esse cálculo é baseado na dosagem de insulina e da glicose em jejum, todos os dois em jejum. Então, esse índice ROMA mostra se realmente entrou glicose, está produzindo insulina na quantidade de levar à normalidade. Porque se a dose da insulina está em pico, está aumentada, será que é porque está tendo resistência à insulina ou será porque o carboidrato está ali presente? Então, esse índice de ROMA veio para facilitar o nosso entendimento e ver o que é resistência. Nós temos dois cálculos, né? O ROMA-IR, que é o que determina a resistência à insulina, então, insulin resistance, esse IR, e o ROMA-beta, que avalia a capacidade das células beta liberarem insulina. Então, são dois cálculos. Então, o OMR, ele usa essa fórmula para a gente calcular e determinar esse índice de ROMA, que é a glicemia em jejum, vezes esse fator em amarelo, 0,0555, vezes a insulina em jejum dividido por 22,5. Ah, Luciana, mas o que é esse 0,0555 e esse 22,5? Esse glicemia em jejum, a fórmula prevê que esteja em milimol por litro, só que a gente expressa o nosso exame em miligramas por decilitro. Então, se você pegar a massa molecular da glicose e dividir, a gente vai ter esse fator, que é 0,0505. Então, para transformar em miligrama por decilitro para milimol por litro, a gente multiplica por esse fator 0,0555. Tudo bem? E o 22,5? Da onde surgiu isso? É um fator de normatização do estado de jejum. Então, é como se fosse assim. Imagina que a pessoa está em jejum, ele vai ter uma glicemia basal, que a gente coloca aqui 4,5 milimol, e a insulina basal de 5 microunidades. Então, se eu pegar 4,5 vezes 5, que é a insulina basal, e o outro, a gente vai ter esse fator 22,5. Então, eu estou considerando esse fator normatizador, dividindo, para tirar, né,
a glicemia basal e a insulina basal ali. Os valores de normalidade, então, né, seria 1 para 1, né, considerando esse HOMA-IR de 1. Então, se você pôr 1 aqui, colocar glicemia, né, de 4,5, 5 de jejum, de glicerina em jejum, vai aparecer esse 22,5 nos cálculos, ok? Então, é o fator de normatização do estado em jejum. Então, veja a seguinte situação, meninos. O paciente tem a glicemia em jejum de 125, uma insulina de 38. Será que essa pessoa tem resistência à insulina? Como é que eu vou saber? Primeira coisa, ele vai calcular o índice HOMA de resistência, o HOMA-IR. Então, ele vai pegar a glicemia em jejum, multiplicar pelo fator 0,055, multiplicar ainda pela insulina em jejum e depois multiplicado isso aqui divide por 22,5. Então, a glicemia foi 125, como eu falei, e a insulina 38. Fazendo esse cálculo, o índice de HOMA-IR deu 11,72. O que eles falam? Que o índice, né, for maior que 4,65, o paciente tem resistência à insulina, então, ok? Só que nós vamos ver mais adiante que esse índice tem que ser comparado com o IMC da pessoa. Outra coisa que nós queremos saber é se a célula beta está produzindo bem, se está tudo normal, se ela está secretando bem. E aí a gente calcula, né, o HOMA-beta. O HOMA-beta, a fórmula é a seguinte, é 20 vezes a insulina em jejum, dividido pela glicemia em jejum, como é milimol, tem que multiplicar por aquele fator, menos 3,5. Então, a insulina é 38, a glicemia é 125. Os cálculos aqui, então, mostram o HOMA-beta 221. Alto pra caramba, muito alto, muito intenso. Então, o que eu vejo aqui? Que para manter essa glicemia em 125, ela devia estar muito mais alta. Para manter ela nesse nível, o pâncreas está produzindo muita insulina. Então, está tendo resistência à insulina, a glicose está ficando lá e o pâncreas está secretando mais. Então, não é produzindo isso para tentar fazer esse controle da glicemia. Então, é isso que esse paciente tem. E lembrando, então, que o valor de HOMA-beta, o normal é de 167 a 175%. E aqui foi 221, bem alto. O HOMA-IR, como eu falei, depende do IMC. A gente tem que ver o IMC do paciente. Então, maior 4,65 se o IMC for maior que 28,9. Aí eu considero resistência à insulina. Agora, se é uma pessoa mais magra, né, o IMC maior que 27,5, se o HOMA-IR for maior que 3,6, eu também considero como resistência à insulina. Então, não é só obesos que podem ter resistência à insulina. Bem, meninos, então, voltando a falar do HOMA-beta, né, ele mede, então, a secreção basal de insulina, ou seja, ele mede como está funcionando as células beta diante da glicemia produzida pelo fígado, ou seja, na neoglicogênese, porque nós estamos dosando uma insulina em jejum, ok? Então, mede a secreção basal de insulina diante da produção hepática de glicose. Então, reflete principalmente, né, a glicemia ali, o controle da glicemia do fígado. Então, esse HOMA-beta é 20 vezes a insulina do plasma, dividido pela glicemia em jejum, multiplicado pelo aquele fator, menos 3,5. Os valores de diferença é de 167 a 175%, como nós mencionamos. Vamos calcular aqui de um segundo paciente. Uma glicemia de 90 parece normal, uma insulina de 22. Será que está funcionando bem essa secreção? Então, a gente vai calcular, né, esse HOMA, 20 vezes 22, dividido por 90 vezes o fator, menos 3,5. Isso aqui vai dar um HOMA-beta de
294%. Então, veja, o paciente tem uma glicemia normal, uma insulina normal, mas quando a gente relaciona os dois, olha como está produzindo insulina. Está produzindo grandes quantidades de insulina para poder manter essa glicemia. Bem, pessoal, então vejam aqui um outro caso. Uma pessoa agora tem uma glicemia de 81, uma glicemia em jejum, tem uma insulina 34 e um MC 29,3. Essa glicemia está dentro dos valores de normalidade. Essa insulina, não sei. Será que isso aqui está tudo certo com essa pessoa? Ou será que ela tem alguma resistência à insulina? Será que o pâncreas dela está produzindo a insulina em quantidades normais ou está sobrecarregado? Para saber isso, né, responder essas perguntas, eu tenho que calcular esses dois índices, o HOMA-IR e o HOMA-B. Então, o HOMA-IR a gente joga naquela fórmula e acha esse valor, 6,91. É esse o índice. Já o HOMA-beta, a gente vai jogar nessa outra fórmula e vai achar esse valor, 698,98. Ou seja, está secretando muita insulina para poder deixar essa glicose dentro da normalidade. Então, apesar da glicemia estar normal, essa pessoa tem um excesso de insulina. E a tendência dela, então, é engordar, porque essa glicose ela está sendo carreada às duras penas para dentro dos adipócitos, por exemplo, ou dentro do músculo, mas com muita resistência à insulina. Então, tá aí os valores. Lembrando, como o IMC dele ele é mais gordinho, tá vendo? Um HOMA-IR maior que 4,65 indica resistência à insulina. Outra coisa que desenvolveram, né, foi o HOMA-2, né, que é uma evolução desse HOMA, e foi criado em 1998. Então, um modelo atualizado, não linear, né, criado em 1998. E ele vai também avaliar as variações da resistência à insulina em indivíduos com glicemia maior que 180 miligramas. E ele é capaz, esse modelo, de diferenciar a resistência à insulina hepática de resistência à insulina periférica, que envolve os músculos. Esse cálculo foi baseado em análise de vários dados, onde incluiu a proinsulina circulante. Lembra que eu contei que poderia dar reação cruzada com a insulina proinsulina? Então, nesse modelo matemático, eles também determinaram a proinsulina. Então, esse modelo foi recalibrado com insulina, usado pelo método tradicional, com um método mais elaborado, que aqui no Brasil a gente nem faz, da usagem de insulina específica, que dá menos reação cruzada, é um anticorpo melhor, e da usagem de peptídeo C. Então, esse modelo matemático foi feito considerando todos esses hormônios, ok? E ele também é capaz de expressar em porcentagem a sensibilidade à insulina, não só a resistência, mas também a sensibilidade. Para vocês entenderem esse modelo, existe uma calculadora disponível nesse site, vocês baixem ela e fazem o cálculo, é muito fácil, né? E aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como funciona esse modelo matemático, HOMA-2. Então, vocês vão lá, jogam, vai sair aqui no site da Oxford, certo? E aqui vem a transferência, vocês vão clicar aqui no Windows e vai baixar essa calculadora aí. Bem, meninos, então aqui vocês veem, depois que baixarem aí o aplicativo, vocês vão ter esse HOMA-2 aqui, onde a gente põe os valores de glicose e, no caso nosso, a gente vai pôr insulina, ok? Então, a gente digita os valores. Então, a glicose, 81, eu marco aqui porque ele é miligrama por decilitro. E a insulina, 34,6 microunidades por ml. Aperto aqui, calcular, e sai, né, os valores, o índice beta, o índice de resistência, o IR, e algo a mais que é a porcentagem de sensibilidade. Então, se vocês verem, o IR está elevado,
A sensibilidade está muito baixa da insulina, mostrando então que tem uma resistência. A insulina, apenas 25% dela está atuante. Então tem uma grande resistência e há uma grande produção de insulina, mostrando aqui pelas células beta. Se a gente comparar, né, o que a gente calculou antes, que são com esses valores, pelas fórmulas, com essa calculadora, tá vendo? Que a gente obteve agora, né? 323, 4,15. Você pode ver que o HOMA e R aqui deu menor, mas ele traduz muito mais o que está acontecendo com o paciente, porque ele é mais específico. Lembra que eu falei que existia a proinsulina que podia dar reação cruzada? Então, aqui nesse cálculo, a gente está retirando essa reação cruzada. E eu estou sabendo de fato quanto de insulina está sendo produzida. Você vê que é menos aqui, ó, 323 do que 698. Então, ele é algo mais fidedigno, esse cálculo, esse tipo de índice. Então, segundo esse ROMA 2, né, o valor de referência é 1 para o ROMA IR, aqui está 4 vezes mais, e o ROMA beta teria que ser 100%, então 323%, 3 vezes mais a secreção de insulina. Então, a glicemia está normal, 80, mas está custando muito para as células pancreáticas, porque elas estão produzindo muita insulina para poder manter os níveis de glicose dentro da faixa de normalidade, para manter, por isso que chama índice de homeostasia. Comparando então, né, o ROMA1R e o 2, que é esse da calculadora que eu mostrei, o cutoff aqui é 2,7, então acima disso é considerado existente a insulina, e aqui é 1,8, então um ponto de corte menor. Esses mesmos cálculos são usados também na síndrome metabólica, então 2,3, né, no índice anterior, e 1,4 aqui com o ROMA 2. Se vocês olharem aqui a sensibilidade disso aqui do ROMA 1 é 76,8, já o ROMA 2 é um pouco mais sensível, 79, ok? Aqui é mais específico do que esse aqui. Bem, outro exame que a gente usa, né, para avaliar pacientes com alteração de glicemia é a dosagem de autoanticorpos, para a gente ver se o paciente tem diabetes tipo 1. Então, é para essa identificação. Então, existe autoanticorpos contra as ilhotas pancreáticas, porque vão destruir as células beta ali das ilhotas. Autoanticorpos contra a insulina, que está presente em 50% dos casos. E autoanticorpos contra a enzima, né, descarboxilase aqui, ácido glutâmico, que está presente em vários pacientes e que é um marcador precoce. Então, antes da pessoa ter qualquer alteração da glicemia, esse autoanticorpo já está ali, já está ali. Então, eu posso usar ele já para prever, né, que as pessoas vão ter a diabetes tipo 1. Então, os portadores dos anticorpos contra a ilhota possuem o risco para desenvolver diabetes em 42%, e os que têm, né, os autoanticorpos contra a insulina está associada à presença dela e tem chance de 77% de chance de ter diabetes num prazo menor que 10 anos. A função dessa enzima, né, só para lembrar, lá no sistema nervoso, é produzir o neurotransmissor inibitório, que é o GABA, tá bom? Então, esse anti-ilhota, o teste, o anticorpo tem uma sensibilidade de 70% a 90% e uma especificidade de 96% a 99%. Já o anticorpo contra a insulina tem uma sensibilidade de 50% a 70% e uma especificidade de 99%. Já o anticorpo contra a GAD tem 70% a 90% e uma especificidade de 99%. Então, esses dois têm uma especificidade maior. Tranquilo com os autoanticorpos? Lembrando que diabetes mellitus tipo 1, então, é uma doença autoimune e que esses pacientes que têm essa doença, né, diabético tipo 1,
ele tem chance de desenvolver outras doenças autoimunes, como a tireoidite de Hashimoto, que ataca a tireoide, levando ao hipotireoidismo, ou levando uma doença autoimune na tireoide, uma doença de Graves, mas aí o paciente tem um hipertireoidismo. Pode ter a doença de Addison, que ataca a suprarrenal, vitiligo e também anemia perniciosa. Então, são algumas complicações que podem aparecer em indivíduos com diabetes tipo 1. Por último, o último exame que a gente pode analisar é a dosagem de albumina na urina, fazendo algo, dosando, que a gente chama de microalbuminúria, que essa albumina não é detectada no exame de urina convencional, aquele da fitinha, e ela detecta quantidades pequenas de albumina, 20 a 200 microgramas. Quando a albumina, então, extravasa, né, juntamente com a glicose, ela extravasa ali e ela não é reabsorvida. Então, há uma lesão nas paredes dos túbulos renais. Isso quer dizer, por isso que ela é um marcador de doença microvascular, daquelas angiopatias, então, que nós aprendemos nos vídeos anteriores. Ok? Então, indicativo de lesão renal é proteinúria, né? Mas antes de ter já essa microangiopatia já instalada, eu quero começar a detectar desde o início, acompanhar o paciente com diabetes. Já sei que ele tem diabetes, sei que as complicações é uma lesão no glomérulo, nos túbulos renais. Eu peço para dosar essa microalbumina, então, na urina. Bem, meninos, vocês viram tanta coisa para aprender sobre diabetes, né? E cada dia mais coisas vão surgindo. Então, tem muita coisa para aprender ainda da fisiopatologia, de como tratar, cuidar e melhorar. Então, isso aí é só, como eu mencionei, né? Um pontinho do iceberg que a gente está aqui começando a aprender. Mas conhecer é importante e a gente querer aprender é melhor, muito importante. E eu creio nisso aqui, ó, que mesmo com dificuldade, mesmo com a gente aí nessa pandemia tão difícil, a gente está longe e aprender dessa forma, né? Mas eu tenho certeza que esse ano que a gente está vivendo aí está preparando, né? E eu creio nisso aqui, que dificuldades preparam pessoas simples, comuns, para destinos extraordinários. Com certeza, logo vocês vão me contar aí, olha, professora, né? Eu estou mexendo com pesquisa de ponta, com medicamentos. Eu lembro dessa aula aí de diabetes, tá bom? Grande beijo para vocês, bom estudo. Fiquem com Deus.